Há 35 anos surgia no estado um conglomerado de indústrias petroquímicas que colocava a Bahia no cenário nacional do setor. Agora, o polo já não é apenas petroquímico. Ele abriga uma diversidade de indústrias e continua sendo um marco do desenvolvimento baiano. A partir de hoje, durante toda essa semana, o Bahia Meio Dia vai apresentar uma série especial sobre este local em Camaçari que promove pesquisas, avanços tecnológicos e crescimento social. É gigantesca, são 13 mil hectares, cerca de 130 quilômetros quadrados. Um polo que já começou grandioso e desafiador. Em 1978, surgiu como o primeiro complexo petroquímico planejado do país e o primeiro fora do eixo Rio-São Paulo. Foi uma luta muito grande e que se não fosse, talvez, naquele momento, um governo forte, talvez nem tivesse conseguido, se fosse negociar aquela situação. Agora, deixar bem claro também que, vamos dizer, muitos dos empresários foram fundamentais para fazer todo esse trabalho de convencimento da sociedade, por onde passaram cada decisão do BNDES, a Brasília, em várias instâncias. Eu acho que a gente conseguiu esse sucesso porque eu acho que a sociedade brasileira, depois de ter enxergado essa oportunidade, fecharam e aí o polo se transformou nessa grande realidade que foi naquela oportunidade. Porque se hoje ele já é grande, você imagina naquele momento da economia nacional. Na época da implantação, a área foi totalmente remodelada para receber as fábricas. Passeando pelo alto de um mirante, seu José Carlos lembra de tudo. Ele veio trabalhar aqui quando as primeiras indústrias começaram a se instalar. As ruas ainda tinham muitas ruas de barro e onde até era difícil para chegar aqui porque você, quando chovia, realmente atolava o pé na lama. Trabalhávamos em barracos de madeira. Todo dia você tinha operários entrando, e não eram poucos, eram 20, 30 em cada empresa dessa. Então isso implicava numa mudança de transporte, porque você tinha um ônibus que fazia o transporte Salvador-Camaçari, todo dia você tinha alteração no roteiro, exatamente por conta de chegada de novas pessoas para trabalhar aqui no polo, de todo o país. As indústrias químicas e petroquímicas foram as pioneiras. Já no início eram capazes de fornecer produtos para várias partes do país. Esta indústria de resinas termoplásticas foi a primeira a chegar, instalada junto com o polo, no fim da década de 70. Tem uma história de crescimento que se confunde com a do polo. Hoje é considerada a maior petroquímica das Américas. Nos últimos anos, passou a produzir também acrílico. Gera quase 2.000 empregos diretos e mais de 4.000 terceirizados. E fornece matéria-prima para 90% das outras indústrias do polo. A gente chama que é o coração de um polo petroquímico, porque é aqui que a gente faz vapor, energia elétrica e os principais pontos da cadeia que vão alimentar todas as unidades que operam aqui no polo de Camaçari. Nos últimos anos, a Braskem tem tido um papel muito importante de consolidação das cadeias. Isso tem permitido que empresas que operavam em separado hoje fazem parte de um mesmo pool de integração e de produção. Isso reduz o custo e permite que a gente seja mais competitivo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Ao completar 35 anos, o polo continua crescendo. Com a mudança do plano diretor já aprovada, a área ocupada pelas fábricas vai aumentar dos atuais 13 mil hectares para 29 mil hectares. Nos últimos anos, o polo cresceu tanto que deixou de ser apenas um polo petroquímico e passou a ser um amplo polo industrial, com empresas de vários setores. Juntas, elas faturam mais de 15 bilhões de reais por ano e ocupam hoje uma área 2 vezes maior do que a que era ocupada há 35 anos, quando o polo foi criado. Hoje são 90 indústrias de vários segmentos: celulose, metalurgia, têxtil, bebidas, serviços. A diversificação começou em 2001 com a instalação da primeira montadora de carros na Bahia, que produz mais de 250 mil veículos por ano. De lá para cá, outras 25 empresas fornecedoras de produtos automotivos também se instalaram no mesmo complexo. Juntas, as empresas do polo contribuem com mais de R$1 bilhão em ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Empregam cerca de 30 mil pessoas e produzem 30% do que é exportado pelo estado da Bahia. Por que será que o polo é tão atraente para os empresários? Para o superintendente do COFIC, Comitê de Fomento Industrial de Camaçari, uma associação criada pelos próprios empresários para atrair mais investidores,
O segredo está na concentração dos serviços e produtos na mesma região. A gente tem um grau de diversificação aqui importante, que tem que ser levado em conta. Como em qualquer crise, a gente sempre passa ao lago como um todo, mesmo que às vezes um segmento tenha algum problema. Atraída pelas vantagens do polo de Camaçari, uma multinacional instalou esta fábrica de pneus. Todo o processo de produção funciona na Bahia. 95% da mão de obra usada aqui é baiana. A fábrica foi inaugurada há 7 anos e, desde então, a produção não para de crescer. Nos últimos 3 anos, a produção cresceu 45%. Hoje são fabricados 5,5 milhões de pneus por ano. A Continental implantou-se aqui em Camaçari, no Brasil, em Camaçari, a sua indústria de pneus, voltada principalmente para os mercados da América do Norte, Estados Unidos, México, Canadá, países do Mercosul, da América Latina e, obviamente, Brasil como campeão, não é? A gestão vitoriosa das indústrias tem reflexos na vida de muita gente. Jardelson trabalha no polo há 22 anos, na área de segurança dessa indústria petroquímica. Graziela chegou ao polo como estagiária há 15 anos e logo foi contratada. Graziela e Jardelson trabalham na mesma empresa. Aqui eles se casaram e viram a família crescer junto com o polo industrial de Camaçari. Eu me sinto parte atuante no desenvolvimento do país como um todo, porque eu sei da importância do polo, que hoje é industrial, aqui de Camaçari, para o desenvolvimento da economia do país. Para mim é uma honra e um orgulho fazer parte dessa empresa e dessa história, né, do polo. 35 anos, eu estou aqui há 22, então assim, é um período que você vê que, além de ter casado com ela, eu casei com a empresa. O polo é assim, orgulho de muita gente. A gente deu um passo muito importante para a economia local e eu diria até nacional.